A verdade sobre o juízo. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos, de todos os tempos, enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, verso 14. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. A Bíblia nos deixa claro que a salvação é recebida unicamente pela graça quando aceitamos a Cristo e passamos pelo processo de conversão, arrependimento e confissão dos pecados. O Espírito Santo cria em nós o desejo de obedecer, nos capacita a seguir os mandamentos, a testemunhar publicamente o novo nascimento através do batismo e a desenvolver a perseverança até a volta de Jesus. Muitos de nós, quando ouvimos falar sobre o juízo, ficamos temerosos. O temor está relacionado com a compreensão errada de Deus e seus atributos. João diz que Deus é amor. O ato de julgar na Bíblia está relacionado com a salvação. O apóstolo Paulo nos esclarece como será estabelecido o juízo de Deus. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Através deste texto, podemos concluir que o juízo de Deus será segundo a verdade. Muitos perguntam: o que é a verdade? João relata as palavras de Jesus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O salmista afirma que a lei de Deus é a própria verdade. João descreve no Apocalipse como será efetuado o julgamento. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, e então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A Bíblia faz referência ao livro da vida, onde estão escritos os nomes de todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador e são seus seguidores. O profeta Malaquias fala do livro memorial, onde estão relatadas as boas obras daqueles que temem ao Senhor. Este livro registra os maus atos, as más palavras e os maus pensamentos. Os anjos fazem as anotações no livro memorial, visto que eles são as testemunhas no juízo. O sábio Salomão afirma que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus está hoje no céu realizando nos livros o juízo de investigação e intercedendo em favor de nós perante o Pai. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. No juízo investigativo, temos um grande advogado e intercessor, Jesus, que ocupa também a função de juiz. Lemos em João capítulo 5, verso 22, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Todos os dias, cada um de nós está decidindo aonde vai passar a eternidade. Este julgamento deve ocorrer antes da volta de Jesus, pois, de acordo com Apocalipse 22, verso 12, quando ele vier, trará recompensa a cada um. Após a vinda de Cristo, tem início a segunda fase do juízo, o juízo de comprovação, que ocorrerá no céu durante os 1000 anos, no qual os justos farão parte. Após os 1000 anos, haverá o juízo executivo, ou juízo final, quando aqueles que não aceitaram o plano de salvação receberão a triste sentença de morte eterna. E os justos viverão eternamente com Cristo, recebendo novo e eterno lar. Durante o juízo de investigação, Paulo afirma que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Em todo julgamento, precisamos de um advogado e um juiz. No juízo celestial, Jesus é nosso advogado e juiz. Os livros que serão usados no juízo são o livro da vida e o livro memorial. As testemunhas são os anjos. O acusador é Satanás. Um aspecto muito importante a ser visto na palavra de Deus é a definição da norma ou padrão pelo qual seremos julgados. Tiago 2, verso 12, diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Viver em conformidade com a lei de Deus trará liberdades no juízo. Deus espera que cada um de nós seja aprovado no juízo. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, afirma: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia de tomarmos uma decisão ao lado de Cristo, pois Ele nos livrou da condenação do pecado, entregando-se por nós na cruz. Aceite hoje o amorável convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Continue ouvindo a voz de Deus e praticando seus ensinos, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olá, amigo, nós chegamos a um tema muito empolgante nesse dia de hoje, que é a respeito do juízo. Você já ouviu algumas informações a respeito da Bíblia que Deus vai julgar o mundo, todas as coisas e todas as pessoas. Nós estamos aqui com o Marconi hoje. Isso. E nós vamos mais uma vez pegar alguns versos da palavra de Deus dizendo a respeito do juízo. Quando a gente vive aqui nesse mundo, Marconi, aparentemente parece que Deus está indiferente, não é verdade? É verdade, realmente. A gente vê tanta injustiça,
Mas quando você se volta para a palavra de Deus, você percebe que Deus ele não está indiferente. E um dia vai haver a recompensa, ok? Qual é a nossa primeira pergunta do estudo bíblico para respondermos hoje? O que diz aí a nossa primeira pergunta? Como temos conhecimento de que haverá um juízo, pastor? Olha só, o sábio Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte, olha, de tudo que se tem ouvido, Eclesiastes 12, verso 13 e o verso 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até mesmo aquelas que estão encobertas, aquelas que não foram vistas, né? Aquelas que as pessoas fizeram em oculto, ok? Então, tudo isso daí, um assassinato, que alguém foi assassinado e ninguém sabe quem foi, Deus ele tem um registro de todas as coisas. Então haverá um juízo, então? Exatamente. A Bíblia fala a respeito de um juízo que já está acontecendo, ok? Mas existem algumas fases desse juízo. Existe o juízo investigativo, ok? Existe o juízo comprovativo e o juízo executivo, ok? Que é num outro momento. Ah, sim. Então a Bíblia ela trata esse assunto com muito cuidado. Esse juízo ele é algo real, ok? A pergunta número 2. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? O que diz o livro de Hebreus? Para onde foi Jesus? A palavra de Deus diz que quando Jesus subiu ao céu, ele foi à direita de Deus, ou seja, no santuário celestial. Muito bem, isso daqui que nós estamos falando está em Hebreus, capítulo 8, verso 1 e o verso 2. E é interessante também que Daniel, ele também teve essa visão do trono de Deus, onde está ocorrendo esse juízo. A pergunta número 3. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus Cristo? Então nós vemos na pergunta número 2 que ele subiu ao céu e ele está participando desse juízo. Agora, o que diz a Bíblia a respeito dessa outra função de Jesus? O que ele é o nosso? Ele é nosso paracleto, né? Que diz no grego. O que significa isso, Marconi? Sabe, pastor, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. O Senhor Jesus, ele está nos céus intercedendo por mim e por vocês e por nós todos diante da presença do Senhor. Então, meu amigo, nessa sua causa, na minha causa também, se você não pegar o melhor advogado, você vai perder essa causa. Não vá sozinho para o juízo. Jesus hoje, ele está aceitando para ser o seu advogado. Ele também quer ser o meu advogado. E para a gente ganhar essa causa, a gente tem que ter ele ao nosso lado. Com certeza, pastor. Pergunta agora, número 4. Que visão da cena do juízo foi concedida a Daniel? Como eu falei, Daniel ele teve essa visão do trono celestial, onde está acontecendo esse juízo. A pergunta número 5, Marconi, o que diz? Quais são as testemunhas de Deus e quem são as testemunhas de acusação? Você pode perceber que em Apocalipse capítulo 12... aqui diz que Satanás é o acusador dos filhos de Deus. Então, nesse juízo, Satanás ele atua acusando. Mas nós temos uma vantagem, porque a Bíblia fala também que nós temos os nossos anjos. Mateus 18, verso 10, diz que os anjos são testemunhas da nossa vida. Então, o meu anjo, ele está me acompanhando a minha vida a cada dia. E ele é uma testemunha a respeito das minhas obras, das minhas ações. Então você tem os anjos maus, mas você tem também os anjos de Deus ao nosso favor, servindo de testemunha diante do universo. Isso quer dizer que eu não posso fazer nada escondido? Não, a gente tendo esse senso, Marconi, a gente vai pecar menos. Porque imagine você vivendo a cada dia e percebendo que você está sendo observado pelo universo. Por isso que Paulo fala que nós somos espetáculos para o mundo, para o universo. Muito bem. A pergunta número 6. Qual é a norma desse julgamento? Tiago 2,10 fala a respeito de qual lei, Marconi? Todos nós seremos julgados pela lei da liberdade, ou seja, os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Para ter um juízo tem que haver a lei. lei. E agora nós temos a última pergunta. O que acontecerá àqueles que não quiserem conhecer a Deus e àqueles que não conheceram a sua palavra e não obedeceram ao Evangelho de Cristo? O que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 9? Como que você vai responder? Como que ficaria essa resposta?
Todas as pessoas que não aceitarem o juízo de Deus, todas elas, a palavra de Deus diz que eles serão destruídos. Porque, não porque Deus quer, mas porque não aceitaram o juízo de Deus. A oportunidade de salvação. Então, amigo, se você tem Jesus na sua vida, você não precisa temer o juízo. Você tem o melhor advogado. Que Deus possa te abençoar e que Jesus possa ser o seu advogado. E que possamos, pastor, estarmos preparados cada dia para estar em pé na presença de Deus no dia do grande juízo final. Amém. Amém. Maranata, um grande abraço.